Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez aqui com vocês, falando sobre o fechamento de mercado da última sexta-feira, do dia 1º de abril. Bom, vou começar aqui falando um pouquinho sobre o índice americano, o S&P 500, que fechou o dia numa leve alta de 0,34%, mostrando aí um dia de bastante oscilação, né? Ele oscilou entre ganhos e perdas durante o dia todo e no fim do dia acabou fechando ali mais positivo. Bom, nos Estados Unidos lá tivemos na sexta-feira o dados de payroll, os dados de vagas de emprego, né, do mercado de trabalho americano, e mostrou um crescimento de 431 mil novas vagas de empregos no mês de março, versus uma expectativa de 490 mil novas vagas de emprego. Então, teve um aumento forte ali dos empregos, mas abaixo da expectativa. E o nível de desemprego ele foi de 3,6%, a expectativa era de 3,7%. Então, o desemprego diminuindo, então o desemprego é melhor do que a expectativa e empregos novos, vagas novas de trabalho abaixo da expectativa. No fim das contas, o que acabou gerando um certo ruído, não bem um ruído, o que acabou movendo bastante ali o mercado durante sexta-feira, além dessa leitura de emprego, é que o mercado americano ele tem uma dificuldade em contratar profissionais por conta dos auxílios que o Banco Central americano ele deu para a economia. As pessoas estão recebendo auxílio, seria mais ou menos, né? O pessoal está recebendo o Bolsa Família, entre aspas, e não quer ir trabalhar, porque isso já o sustenta. Então, o mercado de trabalho americano está tendo essa dificuldade e, no fim das contas, isso pode gerar uma certa pressão na inflação, porque as pessoas que vão ir para o trabalho são pessoas mais qualificadas, que vão puxar o salário para cima, a tendência é inflação e alta. Então, o que vem movendo ali o mercado americano com esse crescimento do mercado de trabalho, embora abaixo da expectativa, nessa leitura do payroll, é essa relação do salário com a inflação. Bom, além disso, tivemos uma pressão ali no petróleo. Então, na última sexta-feira, deixa eu tentar colocar aqui, hoje ele abriu com uma alta, mas na última sexta-feira o petróleo ele teve um movimento de queda de 0,31%, chegando ali nos 104 dólares o barril do petróleo, e aí puxado pelo quê? Pela Agência Internacional de Energia, ela colocou que vai aumentar a liberação de reservas de petróleo, então vai ter uma liberação, vai ter mais petróleo do que eles têm lá nas reservas para poder suprir aí essa demanda que a gente tem para o petróleo, tendo em vista que a guerra deve minar um pouquinho essa questão do petróleo vindo da Rússia. Então, tivemos esse movimento ali dessa agência internacional. Um dia antes, na quinta-feira, os Estados Unidos já tinham colocado a liberação também das reservas de petróleo em 1 milhão de barris por dia, então também teve os Estados Unidos antes disso falando que ia fazer liberação das suas reservas, e aí um movimento para tentar frear realmente o preço do petróleo. Mais petróleo na economia, mesma questão, né? Quanto mais produto a gente tem na economia disponível, menor o seu preço. Então é essa pressão ali que os agentes estão tentando fazer para o petróleo não ter uma escalada maior. O minério de ferro, ele fechou numa alta na sexta-feira. Aqui, vou colocar aqui na última sexta-feira, dia 1º, fechou ali com uma alta de quase 6%. Então, o minério de ferro tendo uma excelente alta. E aí, vemos aqui no Brasil, já trazendo aqui para a nossa economia, a nossa bolsa indo bem, uma alta de mais de 1%. Essa questão do minério impulsionou ali a Vale, então a Vale foi muito bem, também subiu mais de 1% na última sexta-feira, que acaba ajudando bastante sempre a nossa bolsa. Outros setores que se beneficiaram bastante, setor de consumo doméstico, então tivemos ali na sexta-feira a Magazine Luiza subindo bem forte, mais de 7%. Tivemos também, deixa eu colocar aqui, né,
A Magalu subindo mais de 7%, 7,7% na sexta-feira. Tivemos o Iguatemi dos shoppings também subindo mais de 6%, 6,11% na última sexta-feira. Então, altas fortes para empresas voltadas aqui ao consumo doméstico. A Vale também ajudou bastante. Petrobras não ajudou, ela fechou em leve queda, mas dado os outros setores mais positivos, isso acabou fazendo com que a nossa bolsa fechasse num campo bem positivo. As exportadoras, né? As exportadoras elas puxaram bastante para baixo. A Klabin e a Suzano, elas fecharam ali numa queda de 1,62% a Klabin, de 1,70% a Suzano, mostrando, gente, um dólar, deixa eu colocar aqui para a gente ver o dólar, mostrando que o dólar ele está numa ladeira abaixo. Então, na última sexta-feira, a queda do dólar foi bem acentuada novamente. Então, essas empresas exportadoras, quando o dólar está mais baixo, elas vão exportar, mas com um dólar muito menor, então vendendo, recebendo o dólar mais barato, e para elas isso acaba sendo muito negativo. O dólar na última sexta-feira ele fechou com queda de 1,94%, né? Cotado ali a R$ 4,66. Hoje já abriu em baixa novamente. Então nós estamos vendo o quê? Dólar muito baixo. Então aquele fluxo de moeda estrangeira entrando aqui no Brasil por conta da alta das commodities, isso ajuda bastante. Então uma entrada muito grande de capital estrangeiro aqui no Brasil ajuda bastante. O diferencial de juros ali entre Brasil e Estados Unidos também subindo bastante, porque a Selic está subindo muito, por mais que o Banco Central Americano subiu a sua taxa de juros, a nossa taxa de juros já vem subindo muito antes, então essa diferença de juros também atrai capital estrangeiro, e esse fluxo muito mais positivo para a nossa economia, não só para as economias emergentes como um todo, acaba sendo bem benéfico para a moeda local. O real se valoriza e o dólar ele cai. Então, se a gente estava falando há pouco tempo, o dólar era 5,60, já está 4,60 quase, uma queda muito forte. A gente vê isso aqui no gráfico, né? Uma queda muito forte ali do dólar nos últimos dias. Tivemos também, e aí eu trago esse gráfico aqui, é um gráfico bastante interessante, porque é um gráfico de curva de juros. Então é um gráfico que mostra aqui a curva de juros. Então, curva de juros, né? Como que o mercado está esperando a taxa de juros para alguns vencimentos. Então, se olharmos aqui, temos vencimento em 2024, aqui taxa de juros para 2024, para 2023, aqui é de janeiro, tá? Então, janeiro de 2022, na verdade, é final de 2022, janeiro de 24, final de 2023, e aqui os vencimentos mais longos, 2027, 2028, de taxa de juros. E o que eu quero mostrar aqui com esse gráfico é como que no começo da guerra aumentaram as taxas. Então, para investir aqui no Brasil, o investidor, não só no Brasil, mas o investidor ele quis mais taxa, porque estava começando um evento de guerra, estava muita incerteza em relação ao mercado local e internacional, ninguém sabia o que ia acontecer, os investidores estavam pedindo mais taxa, ok? E de um tempo para cá, ali de metade de março para cá, nós estamos vendo essa curva de juros cedendo, então tendo um fechamento ali da curva de juros. Então as taxas de juros, os juros Selic está subindo, mas se vemos a expectativa de juros dos agentes do mercado, como que a taxa de juros vai estar lá na frente, a gente está vendo que todos os vencimentos estão caindo, né? Então todos os vencimentos tendo uma diminuição ali de expectativa de juros. Mais recentemente, com a fala do presidente do Banco Central Brasileiro na semana passada, falando que o ciclo de alta de juros deve encerrar em maio, então os juros fechando ali esse ciclo de alta em 12,75, o mercado acentuou mais essa queda na curva de juros, por entender que se ele está falando que vai terminar nesse 12,75, a tendência é de realmente uma queda ali na taxa de juros. Então, não uma queda, né, mas uma alta, não sobe mais essa taxa de juros. Então mostra aqui que realmente esse movimento tem sido muito forte aqui no mercado, queda na expectativa da taxa de juros. Isso ajuda bastante
as ações voltadas à economia doméstica, porque se a gente pensa em uma taxa de juros que não vai subir para 15, o investidor, em vez de colocar o dinheiro a 15, ele vai consumir. Então, ele é sempre aquela dinâmica, né? Subir juros, o Banco Central ele tenta, na subida de juros, fazer com que os investidores invistam em vez de gastar. E quando a gente tem essa queda, não na Selic, mas essa queda na expectativa de juros futuro, favorece essas empresas de consumo justamente por acontecer o inverso. Os investidores eles deixam de guardar e vão querer gastar. Isso ajuda a economia doméstica, ok? Então, quis trazer esse gráfico aqui para mostrar que isso aqui é o fechamento da curva de juros, né? Taxas de juros dos títulos caindo, né? Então as taxas diminuindo em relação às taxas anteriores. Também ajuda aqui a questão da guerra, né? Esse prolongamento e as falas em relação a não uma escalada maior, mas um possível cessar-fogo, um possível conversa. Isso acaba também ajudando as taxas de juros brasileiras aqui, do mundo todo, a ficarem mais calmas, ok? Bom, então basicamente é isso por hoje, gente. Muito obrigado, um bom dia.